para mais uma vez utilizar aqui o ChatGPT para um planejamento de aula. Dessa vez a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar o ChatGPT para pensar em alternativas para a educação de necessidades especiais, tá? Pessoas com necessidades especiais. Então vou colocar aqui primeiro, como a gente sempre fala, a gente coloca o ambiente, né? Tem que limitar o ambiente, o escopo do ChatGPT, senão ele vai pesquisar toda a base dele, então as respostas não são tão boas, né? De novo, estou mostrando no celular, tá? Para destacar que a gente pode fazer isso em várias plataformas, né? Então vamos lá, então vou colocando aqui, ó. Você é um educador com 25 anos de experiência em educação inclusiva. Educação inclusiva. Certo? Quando a gente escreve você é um educador com 25 anos de experiência em educação exclusiva, a gente está dando um foco para o ChatGPT. Então ele vai diminuir, vai, na verdade, concentrar o foco dele, a pesquisa dele, nesse ambiente, nesse escopo, tá? Beleza, então você é um educador com 25 anos de experiência em educação exclusiva. Precisamos, aí eu vou começar, tá, ó. Precisamos preparar aulas estimulantes para alunos que estão no espectro autista. Pessoal, isso é muito comum, né? É muito bom que nos últimos anos para cá a gente tem aumentado a inclusão. Eu já sou professor há mais de 25 anos, então isso era uma falta grave que a gente tem na educação brasileira. A gente está melhorando muito nesse ponto. Só que o nosso preparo ainda é pouco, né? É pequeno diante da necessidade de melhoria, de alcançar determinados públicos, né? Então, pessoas no espectro autista, a gente tem frequentemente encontrado porque tem aumentado muito essa demanda. A gente não, eu acredito que não sabe por quê. Eu dei uma pesquisada recente sobre isso e alguns autores falam que não se sabe o motivo de ter um aumento tão grande no diagnóstico de autismo. Talvez seja apenas por acesso, né? Acesso aos meios de diagnóstico. Talvez seja só isso, né? Tem pesquisador que fala isso, outros não, mas enfim, o fato é, a gente tem que ter um preparo estimulante para esse tipo de aluno, né? Como qualquer tipo de aluno que aparecer. Então, por exemplo, uma pessoa que chega com altas habilidades, por exemplo, que antigamente a gente chamava de superdotação, tem que ter uma abordagem estimulante para esse tipo de aluno também, né? Então, assim, mas talvez eu não tenha tido preparo para isso, tá? Então, será que o ChatGPT pode nos ajudar? Vamos ver aqui. Eu vou fazer só isso, tá? Precisamos preparar aulas estimulantes para alunos que estão no aspecto autista. Eu vou colocar só isso, não vou dar informação nenhuma mais. Vamos ver o que é que ele vai escrever, certo? Espectro autista, prepare um plano de aula. Pronto, só vou colocar isso. Vamos ver o que é que ele escreve, tá? Vamos lá, vamos ver o que é que ele escreve. Demora um pouquinho, né? Ele está pesquisando. Olha aí, ó. Plano de aula. Olha o que é que ele escreve. Plano de aula para alunos do espectro autista. Tema: explorando as estrelas. Vamos ler junto, tá? Objetivo geral: fornecer uma aula estimulante, inclusive para alunos no espectro autista, com foco em astronomia e estrelas. Olha, eu não disse o tema do assunto. Não disse o tema, tá? Então ele escolheu astronomia e estrelas, provavelmente que ele encontrou na base de dados dele aí, esse tipo de informação, né? Então vamos lá. Com foco em astronomia e estrelas, promovendo o envolvimento ativo dos alunos, incentivando a comunicação, interação social, o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Então, a duração da aula é aproximadamente 60 minutos. De novo, eu não disse o tempo, né? Em outros vídeos nossos, eu já mostrei aqui que quanto mais a gente determinar os detalhes, melhor é o trabalho do ChatGPT, né? A minha pergunta foi genérica, certo? Genérica. Eu não disse tempo, não disse o assunto, certo? E então ele escolheu qualquer um aí, que está na parte de dados dele. Então vamos lá, materiais necessários: livros ou recursos visuais sobre astronomia e estrelas, computador dispositivo com acesso à internet, papel, lápis, caneta estilográfica, cartolina, papel cartão e imagens. Muito bem. Antes de prosseguir, e não esquece de dar
o like no vídeo, certo? De curtir o vídeo, compartilha e segue o canal da pessoa. Isso ajuda bastante a gente. Então vamos lá. Procedimento: introdução, cumprimenta os alunos, apresenta o tema da aula, explique, estabeleça perspectiva de comportamento, atividade de aquecimento. Peça aos alunos que formem um círculo e compartilhem uma coisa interessante sobre o espaço. Incentiva a comunicação e interação social. Apresente imagens, use recursos visuais. Permite que o aluno faça pergunta. Olha, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, ó, sinceramente não foi tão legal não, tá? Sinceramente não foi tão legal não. Não foi não. Então aqui no final ele fala dicas adicionais. Considere adaptá-la de acordo com necessidades e preferências. Esteja preparado para lidar com possíveis desafios de... Aí ele parou porque tem um nível, né, de texto aqui, um quadrado de texto que ele coloca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar um pouco mais, tá? Eu vou colocar assim, ó. Indique as características que precisamos ter nessa aula para estimular a participação dos estudantes que estão no espectro autista. Quais as adaptações necessárias? Certo? Vamos lá? Vou dar o ok aqui, vamos lá. Para estimular a participação dos estudantes, sei o que e tal. É importante considerar as seguintes características, ó. Comunicação clara e estruturada. Comunicação clara e estruturada. Utilize linguagem simples e direta, evitando ambiguidade, segurança de linguagem. Use recursos visuais, né, para apoiar a compreensão dos conceitos. Ponto 2, rotina e previsibilidade. Esse aqui já melhorou, tá? Porque uma característica do espectro autista é essa necessidade de rotina, tá? Isso já melhorou. Se você nunca teve um treinamento para lidar com estudantes que estão no espectro autista, isso aqui realmente já ajuda, certo? Minimamente, mas ajuda, né? A comunicação clara e estruturada, sem figuras de linguagem, isso é importante mesmo. 2, rotina e previsibilidade, ó, também é importante, ó. Estabeleça uma rotina clara para a aula, horários definidos para cada atividade, forneça uma programação visual, um cronograma, para que os alunos possam consultar para saber o que esperar em cada etapa. Um ponto aqui, gente, é que eu não disse eu não sou especialista na área, mas eu sei que o espectro autista, como é espectro, né? O nome é espectro por isso, porque você tem vários níveis, né? Eu não sei se a expressão correta é essa, tá? Peço perdão se não for. Mas sei que são vários níveis, né? Então, eu não disse qual é, tá? Eu não disse qual é. Se eu disser qual é, provavelmente ele vai adaptar com mais foco, né? Então, vamos lá. O 3 aqui, ó. Ambiente calmo e organizado. Crie um ambiente acolhedor e livre de distrações. Reduz o ruído e iluminação intensa. Isso é importante também, tá, pessoal? Isso é importante. Se você já trabalhou com estudantes no espectro autista, isso é importante. Então, mesmo que você não tenha nenhum treinamento na área, você foi pego de surpresa. Você vê que já deu uma ajuda aqui, né? 4, ó, suporte individualizado. Esteja preparado para fornecer suporte individualizado aos alunos, conforme necessário. Tempo para processamento. Ó, dê tempo suficiente para os alunos processarem a informação. Ó, se necessário, ofereça opções de comunicação alternativas, como permitir que eles escrevam sua resposta em vez de falar em voz alta. Isso também é interessante, ó. Certo? Ó. Ou seja, estímulo sensorial adequado. Considere a sensibilidade sensorial dos alunos no espectro autista. Evite estímulos visuais, sonoros, táteis, excessivamente intensos. Também é interessante. Ó. Incentive a interação social. Ó. Promova a interação social, mas respeite as preferências individuais dos alunos. Muito legal, realmente muito legal. Flexibilidade e adaptação. Então, pessoal, veja só, mesmo não sendo uma coisa de altíssima qualidade, né? Mas se você nunca recebeu um treinamento, especificamente das adaptações que foram colocadas aqui são úteis. Realmente são úteis mesmo. Minimamente vai lhe ajudar a fazer um trabalho mais confortável para estudantes no espectro autista. Vai dar uma ajuda realmente. E claro, se você fizer perguntas mais direcionadas, como eu falei, vai ser
uma orientação que ele vai dar melhor, né? Perceba que eu perguntei muito genericamente aqui em cima. Deixa eu voltar aqui, ó. A pergunta foi muito genérica, né? Foi muito genérico, ó. Precisamos aulas estimulantes para alunos que estão no espectro autista. Ponto final. Não disse o tema, não disse o tempo de aula, não disse os materiais que eu tenho disponível, porque eu posso colocar materiais disponíveis também, né? Não disse os alunos que eu tenho no espectro autista, qual, entre aspas, o nível que ele está dentro do espectro. De novo, eu não sou profissional na área, né, de lidar com espectro autista, então eu não sei se a expressão correta é nível, tá? Mas eu acho que ficou claro o que eu estou querendo falar. Então, se você especificar as necessidades, vai ser mais interessante. Mesmo assim, numa orientação muito, né, muito aberta que eu pedi para ele, quando eu pedi aqui, ó, para ele aumentar o detalhamento, né, falar em características que a gente precisa ter nessa aula, quais as adaptações necessárias, aí foi interessante, porque aí ele já tem coisas que a gente já sabe que realmente quem já trabalhou com esse público sabe que precisa, né? A questão da previsibilidade, a comunicação mais clara, sem figura de linguagem, né? A calma do ambiente, certo? O tempo que eles precisam para poder construir lá o processamento do pensamento, certo? Então tudo isso aqui, você diminui os estímulos sensoriais também, é interessante, né? Então assim, tudo isso é uma coisa que, se você nunca lidou com esse público, vai lhe ajudar a fazer uma aula com mais tranquilidade e mais efetividade, né? Vai ajudar bastante. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar nos ajudando aí. Curte o vídeo, segue o canal, vamos embora.